achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Livro de Romanos, capítulo de número 12, do versículo de número 1 em diante. Amém? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia seja segundo a proporção da fé, se ministérios, dediquemo-nos ao ministério, ou que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou que exorta, faça com dedicação, que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, que exerce misericórdia com alegria. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Aí no versículo 12 ele diz: regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, na oração perseverante. Amém, querido? Eu tentarei ser longo. Por quê? Porque eu não sou ministrante da palavra de Deus de congresso. Não é verdade? Eu não gosto muito de demorar. Por favor, se desliga o ventilador para mim. Não gosto muito de demorar. Eu gosto de trazer aquilo que Deus colocou no meu coração, ou melhor, que Deus revelou. Amém, querido? Então eu não sou muito de demorar. Não sei, talvez eu demore. Também eu não sei, talvez eu não demore. Tudo está na direção do Senhor. Amém, querido? Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui, querido, é um versículo. Eu li esse capítulo todo, mas o versículo, o versículo 12. E na verdade, a nossa ministração não vai ser baseada nesse livro. Mas os versículos que eu falei, estará sim incluído também na ministração que nós iremos ouvir nesta noite. E no versículo 12, querido, é um versículo que eu gravo pela minha vida. Eu gravo na minha vida. Por quê? Porque eu foi 10 anos lutando. Não foi fácil viver na presença de Deus, ou viver na presença de Deus. E eu gravei esse versículo na tábua do meu coração, assim como a palavra de Deus eu procuro gravar. E eu sempre gravei esse versículo que ele sempre dizia: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverante na sua oração. Então eu sempre fui baseado nesse versículo. E quando se fala em perseverança, querido, perseverança significa qualidade de quem persevera, pertinência, constância, ou melhor, quem não desiste. E nós não fomos chamados para desistir, nós fomos chamados para continuar. Continuar para quê? Para que venhamos a receber aquilo que Deus tem para cada um de nós, que são as suas promessas. Amém, querido? Porque cada um de nós tem a promessa de Deus sobre nossas vidas. Agora, cabe cada um de nós tomarmos posse dela, das promessas do Senhor. Mas eu quero também dar uma introdução, que eu sempre costumo dar uma introdução. Na escola de bíblica mesmo, eu costumo sempre dar uma introdução para que nós venhamos a chegar em
em um denominador comum no que Deus quer falar conosco nessa noite. E todos sabem que eu tenho uma lojinha, né, um bazar, né, mas para mim é uma loja. Uma lojinha, eu tenho uma lojinha ali. E aquela lojinha não é simplesmente somente uma loja. Ali é um ponto de evangelização. Aquela loja também é um ponto de aconselhamento. Por quê? Porque chegam pessoas ali para poder aconselhar, para poder evangelizar. E sempre em uma palavra e outra, sempre vai entrando alguma coisa. Aquelas pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Apesar de eu gostar mais de ouvir do que de falar. Mas quando eu falo também, querido, dependendo da ocasião, é uma bênção. E nesse tempo, querido, na sexta-feira, né, tem um colega meu, né, que ele é aposentado da Justiça Federal. E ele procura sempre conversar comigo. Sempre, às vezes quer um aconselhamento, às vezes quer tirar uma dúvida. E sempre ele chega lá, né, com aquela motinha dele, ele senta lá e começa a conversar. Meu pastor, meu irmão, tudo bom? Como é que está o senhor? Dessa maneira, né, tem que tratar as pessoas bem. E é uma questão de educação, tratar as pessoas bem. E eu costumo tratar ele bem, e ele passa a conversar. Aí começa a querer, quer tirar algumas dúvidas do Evangelho. Aí começa a falar da igreja, e aí vai essas conversas, né? E a gente sempre tem que estar atento, ouvindo, mais atento, para poder falar a coisa certa, segundo a palavra de Deus. E nesse dia ele estava lá sentado, conversando comigo, apareceu um abençoado, né? Um abençoado que ele era um pregador da palavra de Deus, um evangelizador da palavra de Deus. O homem era usado por Deus, não tinha medo, era trépido para poder pregar a palavra do Senhor ali no mercado. Saía pregando nas igrejas. E ali ele chegou para conversar, né? Ele chegou falando assim, porque hoje, infelizmente, hoje ele está afastado do Evangelho. Hoje ele está na faculdade do RFB, está na faculdade, né? Fazendo um estudo, não sei como é que se chama isso, uma profissão que fala a respeito da ensino africanos, né? Estudos africanos, né? E ele era uma bênção. Mas só que essa atitude que ele tomou fez com que ele viesse a mudar totalmente o pensamento. Tanto é que ele diz assim: não, vou voltar às minhas origens. Por quê? Porque ele batia o atabaque. Depois de ser um pregador do Evangelho, depois de falar tanto do Evangelho, né? Entendeu? Aí quer dizer, pegou e voltou para as coisas que não agradam ao Senhor. Então, ele pegou e falou: não, vou voltar às minhas origens. Agora ele já tem até o colar, né? Já tem um colar. Tudo isso ele já voltou atrás, devido ao ensinamento, né, que agora ele está tendo né, devido ao estudo que ele está fazendo. Então, infelizmente, ele teve que se aprofundar. E esse aprofundamento, querido, trouxe, infelizmente, fez com que, infelizmente, ele viesse a se afastar do Evangelho e conversando lá na porta, porque ele é muito, né, comunicativo. E ele falou assim: não, tá assim agora ali pelo pessoal ali. O pessoal falou assim: poxa, eu me espelho em você. Mas isso eles não sabiam que o rapaz estava afastado do Evangelho. Infelizmente, querido, estava afastado do Evangelho. Então são essas pessoas que aparecem lá para poder conversar, para poder receber aconselhamento, entendeu? Às vezes até para fazer um desabafo. E não estou ali para poder atender essas pessoas, como também para poder consertar eletrodoméstico, fazendo a propaganda da minha loja, claro. Entendeu? Tudo isso. Então, querido, eu cheguei para o abençoado, outro que estava conversando comigo antes dele, e falei assim: rapaz, vários são os motivos que levam a uma pessoa a se afastar do Evangelho, não é verdade? Então, vários são os motivos.
que leva um crente a se afastar do Evangelho. Mas o que precisamos entender, querido, é que não deveria haver motivos. Mas infelizmente há motivos, existem motivos. Por quê? Porque o ser humano, querido, ele é o que a Bíblia diz que ele é. Você é o que a Bíblia diz que você é. O tempo onde nós corremos. E a Bíblia diz que todo ser humano ele é pecador, todo ser humano ele é falho, querido. Nós somos pecadores. E são essas coisas, querido, são os pecados que muitas das vezes eles nos afastam do Senhor. Porque a Bíblia fala, né? E o que faz separação entre você e o Deus é o quê? O pecado. Então, por nós sermos pecadores, querido, muitas das vezes nós fazemos motivos. Nós fazemos motivos para podermos deixarmos de congregar, deixarmos de estar na presença do Senhor, deixarmos de evangelizar. Então, vários são os motivos devido a nós sermos o que nós somos, pecadores. Mas porque nós não reconhecemos que somos pecadores, mas também não reconhecemos que Deus nos perdoa. Mas é mais fácil nós criarmos motivos para nos afastar da igreja, nos afastar da presença de Deus, do que reconhecer quem somos. E se humilhar perante a Deus e pedir o seu perdão. Amém, querido? Então a Bíblia, ela nos ensina que nós somos aquilo que ela diz que nós somos. Amém? Então, por ser o homem pecador, ele toma decisões que não condiz com a palavra de Deus, querido. Não condiz, querido, não é da vontade do Senhor. A Bíblia fala que os meus pensamentos não são os seus pensamentos, os meus caminhos não são os seus caminhos. É bíblico. Mas por que nós não procuramos fazer a vontade do Senhor? Por que nós procuramos viver os pensamentos de Deus? Por que nós não procuramos andar nos caminhos do Senhor, querido? Um homem que evangelizava, um homem que era um pregador do Evangelho, mas criou motivos para não estar na presença de Deus. E quantos são aqueles que criam motivos para deixar a presença de Deus? Muitas das vezes procuro defeito em um irmão, muitas das vezes procuro defeito no pastor, muitas das vezes até procuro defeito no próprio Deus, para poder deixar de congregar. A Bíblia fala que no livro de Hebreus 12, no capítulo de número 2, a Bíblia diz que nós, como na igreja, nós temos que aprender não olhar para o homem, mas a Bíblia diz para a gente olhar para o autor e consumador da nossa fé. É isso que a Bíblia nos ensina. Oi, meu neto. Entendeu? Então a Bíblia, ela nos ensina isso, que nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé. Ele quer me ver. Ah, meu neto, depois ele vejo. Então a gente tem que aprender a olhar, querido. Vai, meu velho, depois ele vejo. E Samuel vê é problema. Então, querido, a Bíblia fala que nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé, querido. A Bíblia não nos ensina, querido, para nós olharmos, entendeu? Para os defeitos das pessoas, porque todo mundo não é perfeito, todo mundo tem defeito. Nós somos imperfeitos, querido. Amém? Então a Bíblia, ela ensina. Então precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Amém? Para olharmos para as coisas da carne, coisas que nos tiram
Deixa eu voltar aqui para o foco do meu lente, tirou um pouquinho. Então a Bíblia nos ensina para nós olharmos para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Para olharmos para as coisas da carne, coisas que nos tiram do foco, do propósito. Não para olharmos para as coisas da carne. Porque a Bíblia fala, querido, no livro de João 3,6, que aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Então Deus tem um propósito em nossas vidas. O propósito de Deus é que andemos nos seus caminhos, e Ele faz de tudo para isso. Como, querido? Ele nos mostra a palavra, Ele nos mostra as promessas. Eu costumo sempre falar na escola a escola bíblica com os meninos, com os meus professores, porque eu estou aprendendo com eles. Eu procuro falar sempre com meus professores que muitas das vezes, querida, a gente nos afasta da presença de Deus também, porque muitas das vezes nós deixamos de ler a palavra de Deus. Sabia disso? Porque quando você tem um costume, não é costume, mas você tem aquilo dentro de você todo dia você lê a palavra do Senhor, você passa a conhecer as promessas de Deus. São essas promessas que vão te fortalecer na presença do Rei. Se você não conhece as promessas de Deus, querido, vai vir as lutas, vai vir as tribulações, isso vai ser inevitável. Por quê? Porque a Bíblia fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Isso é inevitável, Deus não nos engana, querido. Mas nós precisamos ler, nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos conhecer as promessas, porque as promessas nos fortalecem como? Porque quando vem as lutas, quando vem as tribulações, querido, a gente tem como combater as lutas. Como? Através de quê? Da palavra. Porque a palavra, ela vai lhe revelar a promessa daquilo que Deus tem sobre aquela luta, sobre aquela tribulação. Mas quando nós deixamos de ler, quando deixamos de conhecer as promessas, não tem como você se fortalecer na presença de Deus. Amém, querido? E no final de tudo, querido, dessas lutas, dessas tribulações, por você não conhecer as promessas, por você não conhecer muitas das vezes a palavra de Deus, querido, sempre quem leva a culpa é Deus. É por isso que no livro de Jeremias, no capítulo de número 2, no versículo de número 5, a Bíblia fala que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastar de mim, indo após as suas vaidades e se tornando levianos. Então é Deus que pergunta para mim, para você, porque eu não posso julgar você, eu não posso lhe julgar, eu tenho que colocar o verbo no lugar correto, certo. Por que nós deixamos de obedecer a Deus? Qual foi a injustiça que nós achamos no Senhor para podermos nos afastar de Deus? Amém, gente? Então qual é a injustiça que a gente achou em Deus para poder se afastar de Deus? Essa ministração vai chocar você. Talvez ela possa ser até longa, talvez ela possa ser até curta, mas uma coisa é certa, querido, vai chocar cada um de nós. Então deixamos de adorar e estar no caminho de Deus para vivermos na idolatria das nossas decisões. Imagine, na idolatria das nossas decisões, porque nossas decisões, muitas das vezes, querido, se tornam uma idolatria em nossas vidas. Que nossas decisões, ela bate o martelo, é isso que eu quero e acabou a conversa. Então ela passa a se tornar uma idolatria. As nossas decisões, bata no peito a minha decisão. Será que você tem coragem para isso? Tem nada para ir. Ninguém bateu não, pastor. Misericórdia. As suas decisões, as nossas decisões, querido, se tornam uma idolatria quando nós deixamos de obedecer os mandamentos do Senhor. Procuramos achar defeito, meu neto, depois ele veja. Entendeu? Procuramos achar defeito naquele que não tem defeito, naquele que é perfeito. Cuidado com suas escolhas e decisões. Aproveite as oportunidades da misericórdia de Deus, antes que Ele tire a face da sua vida.
essa revelação, né? Eu tive lá na domingo que a gente foi o quê? Vigília. Eu tive essa revelação lá na vigília. Amém, querido? Por quê? Cuidado com suas escolhas e decisões. As suas escolhas e suas decisões têm se tornado uma idolatria. E essas decisões, as suas escolhas, têm afastado você do Senhor. Cuidado. Aproveite hoje a oportunidade que Deus está te dando. Se arrependa. Mude os seus caminhos, mude as suas decisões. Enquanto há tempo, para que Deus não venha tirar face da sua vida. Amém, querido? E Deus pergunta, né, aquele povo, no livro de Jeremias, no capítulo número 2, no versículo número 5, como eu acabei de falar. Porque muitas das vezes que a gente pensa, Deus falou com aquele povo de Judá. Aquele povo de Judá tinha dois motivos para poder Deus falar. Primeiro, que eles estavam idolatrando. Entendeu, querido? E a gente pensa que essa palavra só foi para aquele povo. Hoje está falando com cada um de nós. É por isso que a Bíblia fala que Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Sabia? É por isso que a Bíblia ela se renova a cada instante, a cada momento, a cada dia. Aí Deus pega e chega para aquele povo e diz: meu povo, me explique uma coisa. Aí Deus, antes de falar com ele, né? Deus ele passa a mostrar a qualidade daquele povo quando estava na presença dele, né? Eu acho esse capítulo uma coisa mais linda, né? Eu acho lindo essa passagem bíblica, quando Deus pega e diz ao povo assim: pô, Deus está parecendo que Deus está se humilhando. Aí Deus pega e fala assim: pô, rapaz, é uma tradução, né, da minha palavra, da minha ignorância, né? Aí ele diz assim: palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam na Anatote, na terra de Benjamim. Ele viu a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, o rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E também no dia de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, ainda até o 5º mês do exílio de Josias. A mim veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: olha que coisa mais linda. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta entre as nações. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante dele, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor dos... Eu estou ligado, já estou ligado já. Assim, aí ele diz: quando mandarei falarás, não temas, ele, que eu sou contigo e livrarás, diz o Senhor. Aí no versículo, aí vou para lá agora. Aí ele diz: assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição, quando era jovem. Eu não vou perder essa oportunidade, né? Eu estava lendo, não ia perder a oportunidade. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição, quando era jovem. Se lembra? E do teu amor quando noiva. Se lembra? É por isso que a Bíblia fala: volte ao primeiro amor. Ele nos convida a voltar ao primeiro amor. Quando noiva, de como me seguir no deserto, numa terra que não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, era a primícia da sua colheita. Todos que devoravam se faziam culpados. O mal vinha sobre ele, diz o Senhor. Ouve a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor. Imagine o que Deus diz para nós nessa noite, hein? Que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, ainda após a nulidade dos ídolos, se tornando nulos ele mesmo. Vamos traduzir para o século 21. Que injustiça você achou em Deus para ficar com seus pensamentos, com suas decisões? Qual foi a injustiça que você achou em Deus para você se afastar de Deus? É isso que ele está falando. Qual foi a injustiça que nós achamos no Senhor
Porque muitas das vezes nós estamos olhando para os nossos irmãos, nós estamos olhando para a mídia, nós estamos olhando para os pastores, mas estamos deixando de olhar para o autor e consumador da nossa fé. Estamos procurando, querido, defeito em Deus. Em Deus, querido. É por isso que ele disse: se arrependa, para que eu não venha tirar a minha face. Para que eu não venha tirar a minha face, querido. Porque eu não sei quais são os seus pensamentos, eu não sei quais são as suas decisões. Mas de uma coisa eu sei, querido: existe arrependimento, existe perdão. Amém, querido? Da mesma forma, Deus nos pergunta, porque no livro de Hebreus 13:8, como eu acabei de falar, o meu Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Precisamos entender que existem pessoas na igreja afastadas da presença de Deus, mas na igreja. Dá para entender isso? Precisamos entender que existem pessoas na igreja, mas afastadas da presença de Deus na igreja. Só está marcando ponto. Só está marcando ponto. Querendo achar um defeito em Deus. Ou então, para que o pastor fale alguma coisa aqui que não agrade a ele. Não é verdade? Porque ele pega e espera o irmão dizer alguma palavra que ele não gosta, para poder se afastar. Não, sai por causa disso. Hein? Indireta, né? Então precisamos entender que existem pessoas na igreja afastadas da presença de Deus, mas na igreja, vivendo na idolatria e na vaidade. Essa palavra vaidade, querido, é uma palavra tão pesada. Sabia disso? Porque uma vez eu trouxe essa mensagem já falando a respeito de vaidade, porque para mim, né, Deus me mostrando que vaidade são coisas passageiras. Mas a Bíblia, mas a palavra vaidade, querido, é uma coisa tão pesada. Você sabe por quê? Porque vaidade, vivendo na idolatria, a vaidade, a palavra vaidade frequentemente significa, sabe o quê? Idolatria. As pessoas estão vivendo na igreja na vaidade, na idolatria. Na igreja, se dizendo congregando, mas marcando ponto, mas vivendo a vaidade, com seus pensamentos, com suas decisões. Amém, querido? Então a palavra vaidade frequentemente significa um ídolo. O ídolo não é só uma pessoa, uma imagem. Ídolo pode ser suas escolhas e decisões. Suas escolhas e suas decisões, porque as suas escolhas e as suas decisões podem te afastar dos caminhos de Deus. Deixe Deus operar na sua vida, gente. Larga essa idolatria de lado, larga essa vaidade. A Bíblia fala: aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Espírito, nós temos que viver, não é a carne, nós temos que viver o Espírito, nós temos que viver a palavra de Deus. Mas infelizmente, querido, as lutas, as tribulações, as suas decisões, seus pensamentos estão se afastando você de Deus. E pode ter certeza de uma coisa, viu? Eu costumo sempre falar com as pessoas: se você está passando por luta, eu nunca vou pedir a Deus para tirar a luta de você. Nunca vou. Eu vou orar a Deus e vou pedir a Deus para te dar sabedoria para você vencer a luta. Tirar não. Eu não sei qual é a sua luta, mas saiba de uma coisa: a sua luta talvez está fazendo você ter pensamento e ter decisões que não condizem com a palavra do Senhor. Tome cuidado, aprenda a conhecer as promessas, porque as promessas de Deus vão botar você nos caminhos dele, porque fiel é Deus para cumprir cada uma delas. Agora basta a gente ter paciência de saber esperar. É por isso que Romanos 12:12 diz: alegrai-vos na esperança,
Sede paciente na tribulação e persevere na sua oração. Não desista, insista, porque você tem um Deus vivo e poderoso. Um Deus que pode mudar os teus caminhos, pode mudar os teus pensamentos e pode fazer você voltar para os caminhos deles e viver as promessas que Ele tem para a sua vida. Amém, querido? Que Deus abençoe a vida de vocês. Guarda essa palavra na tábua do teu coração.